E disse Rute a Moabita, também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém. Podeis assentar-nos. Meus irmãos, nós estamos estudando este livro, que é o livro de Rute. Como é do conhecimento dos irmãos, Rute era uma moabita que casara com o filho de Noemi, que é uma judia. Como nós comentamos na terça-feira passada, Alimeleque com Noemi saíram das suas terras e foram para os campos de Moabe. Viveram ali um período de 10 anos, vindo a falecer Alimeleque e os seus 2 filhos. Noemi ficou viúva com as suas 2 filhas. E, naturalmente, as noras de Noemi também não tinha pai e nem mãe. Os pais já haviam falecido. Geralmente, a média de vida naquela época era aproximadamente 45, 50 anos. Era a média de vida. As pessoas morriam novos. E esta mulher, ela ficou viúva e com 2 noras desprovidas de família. E naturalmente, uma viúva, como naquele tempo, não tinha um modo de vida que tem hoje, era muito difícil para uma mulher sobreviver fora da família e fora do casamento. Por que razão? Porque não existia trabalho fácil para a mulher, entendeu? O trabalho era pouco e o trabalho era muito pesado, muito árduo para as mulheres. Dependendo da idade, do físico da mulher, ela não conseguia trabalho. Então, isso colocava a mulher naquela época numa situação muito crítica, muito difícil para sobreviver, porque não existia amparo social como existe hoje. Um amparo social como tem hoje, por muito precário que ele seja, mas favorece alguma coisa. Naquela época não favorecia em nada, e principalmente a viúva que não tinha filhos, né? Que às vezes os filhos já de maiores trabalhavam, sustentavam a mãe, mas no caso daquelas mulheres, elas não tinham mais filhos. Esse é um lado econômico, social. E existe um outro lado que contava muito na vida de uma mulher, que hoje isso não conta mais na vida das mulheres na atualidade. As mulheres naquela época que não tinham filhos, elas eram consideradas amaldiçoadas. Se a mulher não tinha filhos, ela era considerada uma mulher que estava debaixo da maldição. Todas as mulheres, e principalmente dentro do conceito judaico, elas eram bem-aventuradas, aquelas que tinham filhos, e principalmente a família que tinha mais número de filhos. Quanto mais filho a família tinha, mais abençoado era esta família. Esse era o conceito, e justamente existe uma conotação muito forte, posso assim dizer, dentro
da visão espiritual. Duas razões. Quando a gente lê os escritos de Paulo, que Paulo fala a Timóteo, e quando ele escreve e fala sobre a vida da mulher, lá está escrito que a mulher salvar-se-á, dando à luz filhos. Salvar-se-á, dando à luz filhos. Quanto mais filhos tinha a família, mais fácil para ela sobreviver, devido do trabalho, enfrentar os inimigos. Uma família numerosa tinha mais facilidade de aliar-se e vencer os inimigos, os constantes assaltos, as invasões, e acima de tudo, existia uma promessa de Deus, que toda mulher, tanto faz da época dos patriarcas, isso é uma coisa muito profunda dentro das Sagradas Escrituras, e existe quando a gente estuda a Bíblia e começa a acompanhar dentro de uma visão teológica esta promessa de Deus, toda mulher e toda família judia, e mesmo antes da lei, da época dos patriarcas, tinha uma esperança muito forte no coração, é de que a semente da mulher viria dela. Ela seria a mulher que iria dar à luz a semente que Deus prometeu que daria, que esta semente da mulher, Gênesis 3:15, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então toda mulher, dentro do conceito judaico, ela tinha esperança de que um dos seus filhos fosse a promessa de Deus, a semente da mulher a qual Deus iria esmagar a cabeça da serpente. Então toda mulher, ela tinha um sonho, um desejo, por alguns motivos. Primeiro, porque Deus tinha uma promessa, que era a semente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Seria uma felicidade muito grande para uma mulher ela ser o canal de bênção de Deus, o instrumento usado por Deus para dar à luz aquela promessa que Deus fez, que a semente dela iria esmagar a cabeça da serpente. Então uma mulher que não tinha a possibilidade de gerar filhos, já estava descartada dela ser uma mulher que ia ser ela que ia cumprir a promessa de Deus. Por meio dela, Deus iria cumprir as promessas de Deus, como Deus usou Maria e cumpriu a sua promessa através de Maria. O anjo a chamou de bem-aventurada, né? Porque ela foi o canal pelo qual Deus a usou, né, para cumprir a sua promessa, que a semente da mulher, né, viria justamente como veio através de Maria, coube essa bênção a Maria. Então a mulher que ela não tinha filhos, ela era angustiada, e Deus já havia estabelecido, conforme nós explicamos na terça-feira passada, que a mulher casada que não tinha filho, o marido viria a morrer, o irmão casaria com ela e o filho não levaria o nome dele, levaria o nome do cunhado, do irmão. E os irmãos há de lembrar que os saduceus, eles um dia fizeram uma pergunta capciosa ao Senhor Jesus. Pergunta capciosa, porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos e nem na existência dos anjos. Então eles, pegando esse gancho aí, eles contam a história para Jesus, que uma mulher casou, né, e o seu marido morreu, não deixando filho. Casou com outro irmão, também ele morreu e não deixou filho. Casou com outro, e assim casou com 7 irmãos. E nenhum deles suscitou filhos
aos anteriores. A pergunta é capciosa justamente porque eles não acreditavam na ressurreição. Então eles, como Jesus sempre pregou e afirmou, ensinou a doutrina da ressurreição, eles perguntaram, na ressurreição, de quem ela vai ser mulher? Dos 7? Porque vai haver ressurreição. Porém, a mente deles era tão curta para compreender que a ressurreição, ela não é uma ressurreição apenas com a natureza humana caída. Na ressurreição, o corpo não se ressuscita com esta natureza, ela é transformada e os sentimentos humanos, eles ficarão para trás. E por isso que Jesus, ele disse que Deus, ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Então, mesmo passando pela ressurreição, o crente continua vivo. Então, não tinha problema nenhum para eles. Mas justamente eles fizeram essa pergunta porque eles não acreditavam na ressurreição. E naquela época, a viúva que não tinha filhos, ela casava com o irmão, né? E como Itamar casou com 2 irmãos e não teve filhos, né? Qualquer um dia eu vou dar um estudo sobre isso, não com muitos detalhes, porque isso é uma questão para você ler só para você e na sua casa, né? Tem assuntos aqui que não é conveniente expor, né? De forma geral, mas é algo tão maravilhoso essa história e tem a ver uma ligação com esse texto. Por isso, depois que eu falar sobre Ruth, eu vou falar sobre Itamar. Porém, irmãos, justamente Noemi, ela tinha 2 noras e não tinha filhos, ficou viúva e as suas filhas não tiveram filhos. Noemi volta, Orfa fica para trás, ela prefere os deuses da sua terra, ela prefere os seus parentes, né, a sua terra, mas Ruth, ela toma uma decisão, a melhor decisão que ela tomou na sua vida, e uma das decisões mais brilhantes que um ser humano pode decidir sobre essa terra. Ruth, ela decidiu, não só por Noemi, mas pelo Deus de Noemi, né? Ela fez ali uma aliança, não só com Noemi, mas ela fez uma aliança com Deus. Aquela mulher não tinha direito judaico nenhum, mas pela aliança que ela fez com Noemi e com o Deus de Noemi, ela alcançou a graça de Deus. E todas as pessoas em que assumem um compromisso fiel e sincero com Deus, ainda que ele passe por momentos mais críticos na sua vida, ele não sofre derrota. Deus o honra como honrou Noemi e honrou Ruth. Se você fizer um compromisso sincero com Deus no seu coração, de uma aliança de honrar e glorificar a Deus, em qualquer circunstância, você pode ter certeza que ainda que você vá lá na cova dos leões ou na fornalha de fogo, Deus não te deixa perecer. Deus sempre vai te honrar, Deus vai te exaltar. O leão não vai te comer, não vai te devorar, e nem o fogo vai te consumir. Deus tem um compromisso de te honrar, porque Ele honra aqueles que honram a Ele. É uma das lições que nós aprendemos com Noemi, que ela naquele momento, ela foi fiel, não somente à sua sogra,
mas ela foi fiel ao Deus da sua sogra. E quando ela chega lá nas terras de Israel, ela então começa uma atividade, ela começa a trabalhar. E qual é o seu trabalho? O seu trabalho era colher as espigas. Ela foi para o campo, e eu vejo aqui uma coisa tão linda, tão maravilhosa, como o Espírito Santo, ele dirige a vida de uma pessoa. Quando a pessoa abre o coração, quando a pessoa realmente se entrega a este Deus, o Espírito Santo começa a conduzir a sua vida. Eu quero que os irmãos observem no versículo de número 18, 19, melhor dizendo, versículo de número 19, Ruth, ela sai para catar espigas, grãos, no campo, porque era a época da colheita, e ela foi catar. Ela não sabia no campo de quem ela ia colher e no campo de quem ela estava colhendo. Ela saiu aleatoriamente e entrou em um campo. Mas quando eu vejo aqui, eu vejo a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo direcionando a vida desta mulher. Porque todas as pessoas que aplicam o temor de Deus no seu coração, todas as pessoas que assumem um compromisso como ela assumiu e faz uma confissão como ela fez, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, aonde morrer tu, morrerei eu, aonde tu fores sepultada, eu serei sepultada. Ela se liga, ela funde-se em uma comunhão de fé e de demonstração de obediência e sujeição a Deus. Então Deus agora disse: é assim, então agora você não vai viver, eu vou viver a sua vida. Você agora não vai andar por vontade própria, eu irei direcionar a sua vida. Ela não sabia que o Espírito Santo estava direcionando a sua vida, dirigindo os seus passos. O Espírito Santo levou ela para catar, para colher espigas, um campo de uma pessoa que ela não sabia quem era. Como nós descobrimos isto? Quando nós lemos o versículo de número 19. Versículo de número 19 diz assim: então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje, e onde trabalhaste? A sua sogra pergunta, porque não sabia. Não foi a sua sogra que indicou, não foi a sua sogra que mandou, mas o Espírito Santo estava dirigindo a sua vida. Deixa Deus dirigir a sua vida, confia nele, ainda que as coisas sejam difíceis, ainda que a adversidade esteja diante de ti, cria neste Deus e ele vai direcionar a sua vida, ele vai guiar a sua vida, porque ele guia a vida daqueles que realmente confiam, obedecem e entregam a ele a direção da sua vida. E quando eu vejo aqui, ela diz: bendito seja aquele que te recolheu. Eu quero que você preste atenção, irmãos. A Bíblia é linda, a palavra de Deus é maravilhosa. Eu sou um pastor que eu descobri isso na Bíblia e comecei a aplicar na minha vida. Eu não pastoreei muitas igrejas. E eu glorifico a Deus até por isso. Entendeu? Mas o tempo que eu dirigi a congregação Castelo Branco, eu dirigi em Cariacica 7, eu abri a igreja ali no Tucum e fiquei ali quase 5 anos com alguns irmãos aqui. E quando eu descobri isto, eu sempre apliquei isso na minha vida, e toda a vida eu apliquei isso na vida da minha família. E eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Como cristão que você é, pela comunhão que você tem com Deus, pela graça de Deus que há em você, no Espírito, preste atenção que eu estou falando para a igreja, no Espírito, abra a sua boca e abençoa as pessoas. As suas palavras têm poder. Por causa disso que o crente deve ter muito cuidado. Quando você estiver
às vezes, abrir a boca e falar alguma coisa com algumas pessoas, e principalmente com filhos, com esposo, com uma esposa, não fala não. Pensa 2 vezes antes de falar. Você lembra quando o filho de Noé viu ele lá embriagado e nu e ficou zombando dele? O que ele abriu a boca e disse para ele? Se você não sabe, depois você vai lá na Bíblia e vê lá. Mas não veio agora não, agora o nosso assunto é outro. Eu estou falando porque as nossas palavras, elas têm poder. E principalmente, uma pessoa que está sobre uma autoridade sobre outras. No sentido espiritual, você está sobre... O marido tem autoridade sobre a esposa, estou falando no âmbito espiritual. A mãe tem autoridade sobre os filhos, o pastor tem autoridade espiritual sobre a igreja. Falando no âmbito espiritual. Por isso, minha maior alegria é sempre, é lógico que eu não faço isso todo dia. Recentemente, eu não lembro que dia foi, o Espírito Santo tocou fortemente no meu coração. E eu comecei a dizer para esta igreja: eu te abençoo em nome de Jesus. 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 Tem pessoas que ficam assim. Ele não crê, então ele não é abençoado. Mas eu sei que tem, nessa cadeira, tem crente que crê na palavra do seu pastor e recebe ela, como tem uma família aqui que recebeu uma grande bênção esses dias. Mais uma bênção muito grande, muito grande, muito grande. Mas eles creem, eles acreditam, porque eles sempre vêm em testemunha: pastor, Deus me abençoe, eu quero compartilhar com o senhor, Deus fez isso, isso e isso na minha vida. Agora, do mesmo jeito, tem pais que amaldiçoam seus filhos. Você não vai dar nada na vida, você é um burro, entendeu? E aí, meu irmão, você tem autoridade. E se algum dia você fez isso com seu filho, abraça ele, abraça ela e diz assim: eu quero te abençoar hoje, quero retirar toda a maldição da sua vida, em nome de Jesus. Aí veja bem, o povo lá da Bíblia, no Antigo Testamento, eles já sabiam que a palavra deles era a palavra de bênção. Veja bem, e era de bênção a palavra deles. Veja o que disse aqui Noemi: bendito seja aquele, bendito seja aquele que te reconheceu. Ela está falando sem saber quem era, mas a gratidão, o reconhecimento, que abriu o campo, deu liberdade para ela colher, e a generosidade daquele homem, a sinceridade dele, que nós descobrimos pela leitura, pela palavra de Deus, porque diz assim: bendito seja aquele que reconheceu, e relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse. Aí que ela fala o nome dele. Aí que ela fala o nome dele. E disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. E quem era Boaz? Vamos lá no versículo 20. Aí ela diz assim: então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor. Mais uma vez ela abre a sua boca e profere bênçãos para a vida deste homem. Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, aí preste atenção, nem para com os mortos. Aquela hora, a luz acendeu na sua mente, a iluminação do Espírito Santo vem. Ela louva a Deus e glorifica a Deus, porque ela entendeu que era uma ação e uma resposta divina. Preste atenção, meus irmãos. Eu quero abrir um parênteses aqui para te dizer: seja uma pessoa espiritual. Cultive a sua fé.
Não deixa a sua fé ser uma fé morta, uma fé fria. Em qualquer circunstância que você esteja passando ou vir a passar na sua vida, mantenha a sua fé firme em Deus e crendo numa resposta dele para ti, porque a resposta dele virá. A resposta de Deus começou a chegar ali. Ela não sabia, mas agora ela começa a entender. E aí ela disse: disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado. E o que mais que ela diz ali? É um dentre os nossos remidores. Aí ela lembra: não, aonde você foi, este homem é um parente chegado nosso, e ele é um dos remidores. Ele tem o direito de nos remir. Aqui, irmãos, você sabe assim, lá no fim do túnel escuro que acende a luz, é isso aqui. Você sabe aquela hora que você está perdido, que não sabe para onde ir, se vai para a direita, para a esquerda, para onde você vai, o caminho abre assim diante de você, e você dá graças a Deus. É o que aconteceu aqui. Aí veja bem, é interessante conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, porque crente que não conhece a Bíblia, perde por não saber as promessas que Deus tem para a sua vida. Você não sabe, você não conhece. Você não ora, você não pede, você não busca. Você não conhece os direitos que você tem. A sua fé não funciona, porque não tem base para ela funcionar. Agora veja bem, Noemi conhecia muito bem, e ela já havia ensinado a lei do seu Deus para a sua nora. Elas não ficavam brigando, discutindo, não ficavam batendo papo na porta dos outros, levando fofoca e tecendo comentários de um e outro. Ela não perdeu tempo, ela discipulou a sua nora, ganhou ela para Deus. Aí veja bem, quando chega aqui, no versículo 21, e disse Ruth, a moabita, também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. Vamos lá no 22, depois eu vou explicar. E disse Noemi a sua nora, Ruth: melhor é filha minha. Ela não tinha como nora, como filha. Eu quero que você analise aqui o vínculo que foi criado com a sua nora e a sua sogra. A comunhão, o sentimento: filha minha, que saias com as suas moças. Aliás, aqui não é a palavra de Ruth, de Noemi, é a palavra de Boaz. De Boaz a Ruth. O texto está falando de Boaz e não de Noemi. Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Porque uma mulher sair para um lugar desconhecido era perigoso. Entendeu? Vamos lá, verso 23. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Enquanto tinha
colheita, ela ficou ali. Eu quero que você observe aqui, primeiro ponto, Boaz, quando se dirige a Ruth, ele era mais velho do que ela. O tratamento e a consideração de respeito. O que eu quero dizer aqui? Esse texto é preciso ser interpretado no espírito e precisa ter muito cuidado. Não tem nada de vulgaridade no relacionamento de Ruth e Boaz. Como alguém diz, como alguém interpreta, ele a trata com respeito e consideração. Aqui um ato de graça, preste atenção. Quem era Ruth? Uma moabita. O que Boaz tinha que fazer por ela? Nada. Tinha que fazer? Por que ele fez? Porque tinha bondade, tinha graça no seu coração. Aqui é um ato de graça, de generosidade, de bondade, e a revelação de um caráter de um homem sério, íntegro, demonstrando um cuidado especial com uma pessoa que estava vulnerável. As pessoas que têm uma mente suja, profana, já vê logo, começa a ver logo maldade. E na verdade, as mulheres precisam ter muito cuidado. Tem homem sincero, mas são poucos. Uma mulher, quando vê um homem encostando assim, chegando, você já abre esse olho e já começa a perguntar: o que esse camarada quer comigo? É um homem sincero? É de caráter? É verdadeiro? Mas aí a palavra de Deus está dizendo aqui que ele deixou ela com toda a liberdade e a recomendou aos seus empregados que não proibisse e que favorecesse, deixando cair espigas para ela colher. Você sabe o que significa isso aqui? Na vida de Boaz, pela sua linhagem e por ele ser um parente remidor, está representando a graça de Cristo por sua igreja, para te alimentar, para te sustentar, para cuidar de ti em tudo, mesmo você não merecendo, mesmo ele não te conhecendo, mas a graça dele, ele estende e oferece a sua graça, que ampara, que cuida, que sustenta, Deus, e que preserva, que protege. É a demonstração deste texto. 24, vamos lá, 24. Aí diz aqui o versículo 24, é o último texto, 23, né? Eu termino o capítulo 3 com o versículo 23. Quando nós iniciamos o capítulo 3, que fala Noemi, disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem. Analise o coração de Noemi, sogra de Ruth. Por estas palavras, a Bíblia já diz que o que fala a boca, o coração está cheio. Qual é a ideia que você tem do coração de Noemi? Como era Noemi? Uma mulher amável, embora um sofrimento, embora provações, dificuldade, mas demonstra amor, cuidado com a sua nora, zelando por ela. Em outras palavras, eu não terei descanso enquanto eu não te ver bem. Eu quero ver você bem. Eu quero ver Deus abençoando a sua vida. Eu quero ver você bem-sucedida.
Aí, meus irmãos, tem pessoas que eles desejam mal para os outros, mas você não esquece de uma coisa, viu? Por causa disso que eu disse aqui, nunca amaldiçoa os outros, porque todas aquelas pessoas que gostam de amaldiçoar, você pode ter certeza, se o mal vir sobre a vida daquela pessoa, ele vai vir também sobre a sua. Isso aí você pode ter certeza, porque a Bíblia não mente, não falha. Existe a lei da semeadura. O que você semeia, o que você planta, você vai colher. Não tem jeito. Não deseje mal para os outros. Noemi diz que ela não teria descanso. Capítulo 3, versículo 1. Enquanto Ruth não encontrasse descanso. Verso 2, capítulo 3. Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estivesse de nossa parentela. Parentela aqui é aquele parente que está ligado por uma ordem, por uma lei estabelecida, que se a família empobreceu, perdeu os seus bens por dívida, ele tem o direito de resgatar a propriedade, a casa, e devolver para a família, e neste caso, até casar, viu? Para suscitar filhos, para que a herança, a terra, ela não fica sem dono. Então ia sempre permanecer no nome daquela família. Eles poderiam ser vendidos como escravos, poderiam empobrecer, perder os seus bens. Mas um parente chegava lá e dizia assim: olha, eu vim pagar a dívida de fulano e quero a terra dele de volta. A pessoa era obrigada, por lei, dentro do judaísmo, devolver essa terra, e ele ia devolver a família como fez. Aí diz, não é da nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. O que é padejar? É justamente, você já viu, aqui só tem gente da capital, não tem gente da roça. Mas talvez uma vez você foi lá na roça e viu, né? E aqui não tem cevada, só lá para o lado do Rio Grande do Sul, Paraguai, naquela região lá, Paraná, né? Nossa região, nossa, não tem. Mas eu vou explicar com o feijão. No colhe o feijão, põe para secar, né? E depois bate ele com a vara para tirar. E depois sopra ele com a peneira, para tirar aquela palha. E a cevada, naquela época, trilhava com um animal. Fazia um monte de cevada e os animais passavam debulhando. Eles iam separando da palha os grãos e guardando. E aquele dia, provavelmente era o final da colheita, era alegria, era festa, porque era o final da colheita da cevada, viu? Final da colheita era com muita alegria, porque era a bênção de Deus, a provisão de Deus, era gratidão, era louvor a Deus, porque abençoou a terra, produziu. Isso era o modo de vida deles, era muita alegria. E o que Noemi dá um conselho a Ruth? Que aquele dia era o dia deles padejar a cevada na eira. Vamos lá ao versículo 3. Aqui eu estou passando devagar, porque para os irmãos entenderem, né? Lava-te, pois, preste atenção, e unge-te. Você não vai vendendo alho, cebola, não. Viu? Não passa aquela banha de porco no cabelo e amarra com aquela tira e vai assim, não. Eu dei um conselho para ela. Veste as tuas vestes e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, a
até que tenha acabado de comer e beber, porque era dia de festa, de gratidão, final da colheita da semana. Vamos lá, verso 4. Deixa eu te falar uma coisa aqui. As oportunidades Deus coloca diante das pessoas. Se a oportunidade passou na sua frente, meu irmão, agarra ela de unha e dente. Viu? Não perde não. Fica cochilando, né? Como as crianças cantavam um corinho. Você dormiu, o anjo passou e você perdeu a bênção. Aquele dia era o dia de Ruth, dia de graça. E aí a palavra do Senhor diz: e notarás o lugar em que se deitar. Então entra, descobre-lhe os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves. Olha, preste atenção, o que o texto está dizendo. E ele te farás saber o que deves fazer. Não tem nada de sexo aqui, não tem nada de imoralidade, como tem alguns escritores que escrevem. Muito cuidado com isso. Primeiro, eu fiz questão de dar ênfase aqui, o tratamento dele. Filha minha, tratou com respeito. Aqui, irmãos, isso aqui é profético. Isso aqui é algo profético. Isso aqui tem uma profundidade muito grande dentro das Sagradas Escrituras. A sua sogra orientou o que ela deveria fazer. Vamos lá no versículo 25, depois eu vou dando a explicação. E ela disse, ouviu a sua sogra, obedeceu a sua sogra, acatou o conselho da sua sogra, foi obediente à sua sogra. E ela disse, tudo quanto me disseres, farei. Vamos lá, o verso 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Vamos lá, o 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de quê? Cereais. Então veio ela de manchinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Eu quero que você analise aqui. Primeira coisa, descobriu os pés e se deitou. Ela não acordou ele. Ela descobriu os pés, porque já sabia que lá pela madrugada, quando a temperatura ia baixar, ele ia sentir frio e ele ia acordar. É só isso. Ela descobriu os seus pés. Bom, quando ele acordar, estremecer, começar a tremer de frio, ele vai acordar para puxar o seu manto. Ele vai descobrir que tem alguém aqui. Vamos lá, versículo 8. E sucedeu que pela meia-noite o homem Imagine você virando na cama quando está aquela noite mais fria no inverno, que o cobertor cai, você acorda tremendo de frio. Cadê o cobertor? E vai lá e procura, puxa ele e cobre. Não é assim? Estremeceu aqui de frio. Ele acorda, porque era a proposta dela. Descobriu os seus pés. Aí tem pessoas que falam que descobrir os pés aqui acrescenta e dá uma interpretação que a Bíblia não autoriza. Maliciosa. A mente é tão profana, tão imunda, que para a pessoa tudo é
Já leva para outro lado. Aí diz o seguinte: estremeceu e se voltou do sono. Despertou do sono, voltou do sono. E eis que uma mulher, ele nem sabia quem era, jazia a seus pés. Vamos lá, o verso 9. E disse ele: quem és tu? Ele não sabia que era ela. Quem és tu? E ela disse: sou Ruth. Preste atenção, tua serva. Aí ela faz um pedido, que dentro da cultura, a sogra dela já havia orientado ela a fazer. Todas as mulheres, dentro dessa situação a qual Ruth estava vivendo, chegasse para um homem, eu vou usar um exemplo aqui, e pedisse a ele: estende a tua aba sobre mim. Ela estava pedindo para que ele a remisse da sua situação. A cultura, todas as mulheres já sabia, todo homem já sabia, que se uma mulher chegasse para ele e pedisse: estende a tua aba sobre mim, ela está dizendo assim: redime-me das minhas condições de sofrimento, de desprezo, de humilhação. Aí, para quem não entende a Bíblia, leva para outro caminho, como muitas pessoas estão levando, e textos dando interpretação errada àquilo que as Escrituras dizem. Aí veja bem, quando ele pergunta: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva. Aí veja bem a ligação do texto para você entender, para vocês entenderem. Estende a tua aba sobre a tua serva. Por quê? Por quê? Porque tu és o remidor. Não existe ninguém além do que tu. Embora tinha outro remidor além dele, mas eu já expliquei na terça-feira passada. Mas ele era o remidor, porque tu és o remidor. É só você que pode me tirar dessa situação. É só você que pode me salvar dessas condições miseráveis que eu estou. É só você que pode mudar a minha sorte. É isso que ela está dizendo. Ela estava ali para isto, não era para outra coisa. Porque até porque isso aqui era a direção do Espírito Santo. Isso aqui tem conotação profética. Porque tu és o remidor. Só você pode pagar o preço por mim. É o que a igreja fala para Jesus, adorando Ele, exaltando Ele, glorificando a Ele, exaltando o poder do sangue dele derramado na cruz. Só tu és o meu remidor, só tu me compraste com teu sangue, só tu pagaste o preço por mim, só tu pudeste tirar-me da miséria, do pecado, da destruição, só tu pudeste mudar a minha sorte, só tu tens graça para me mudar a minha situação. É isso que o texto quer dizer. Aí vamos lá no versículo de número 10. E disse ele, olha aqui, qual é a palavra que ele disse ali? Bendita. Não a xingou, não a amaldiçoou, não a desprezou, não a criticou por ela estar naquela situação, mas ele olhou e disse: bendita sejas tu, Senhor. Aí eu faço uma pergunta. Eu quero despertar a sua mente. Eu quero te preparar para fazer a defesa daquelas pessoas da mente carregada, profana, e os teólogos que dão uma interpretação forçada ao texto, porque tem. Aí você precisa ter muito cuidado. Uma pessoa que está na carne vai olhar para uma mulher e dizer assim: bendita és tu do Senhor.
Vai dizer? Tivesse numa situação dominada por um sentimento? Não. Aqui a gente vê o grau da sinceridade desse homem. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Ela estava nos pés dele. Tratamento de respeito. Melhor, preste atenção, o que ele fala aqui? Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira. Qual foi a primeira? Deixar sua terra, deixar seus conhecidos, deixar os seus deuses, a primeira, e se unir à sua sogra, a Ruth e ao seu Deus. Esta foi a primeira ação. Ele tomou conhecimento, ele sabia da sua história, que ela abriu mão de tudo isto. Ah, irmãos, tem pessoas que ficam apegadas a coisas que vai trazer prejuízo para a sua fé, que vai impedir você crescer espiritualmente, vai impedir a bênção de Deus chegar na sua vida, você vai atrasar o projeto de Deus na sua vida. Abre mão dessas coisas, dedica-se a Deus e saiba que Deus é poderoso para te honrar como um Ruth. Aí tem pessoas que perdem a bênção de Deus, mas ela soube valorizar o Deus da sua sogra, e agora ele é um homem que tem uma visão espiritual, e disse que a última beneficência foi melhor do que a primeira, pois após, preste atenção, nenhum jovem foste, quer pobre, quer rico. Você poderia ter aproveitado a oportunidade que você está viúva. Tem tantos moços aí, tem rico, mas tem pobre, tem rico, e você poderia ter buscado um deles. Ele era mais velho do que ela. Mas sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um plano que Deus traçou. O plano da graça de Deus. Eu disse que tem uma conotação profética. Talvez você não vai ser meio difícil você entender isso. Na totalidade, eu te explicar, você não vai entender. Porque são coisas muito profundas para entender. Mas é Deus que está traçando e dando a direção. Aí preste atenção, pergunta-se, mas precisava dela ficar viúva? Precisava de Noemi ficar viúva? Precisava da fome? Não, eu quero te explicar uma coisa. Deus não precisa colocar você numa dificuldade para cumprir os planos dele. Mas uma coisa é certa, Deus transforma dificuldades em grandes vitórias. Nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas lutas, Deus pega isto e Deus vai virando esta história e vai fazendo história linda, histórias que glorificam a Deus. Deus precisava, você vai ver mais tarde, eu só vou dar uma pincelada aqui. Deus precisava pegar Raabe, uma prostituta, uma história tão triste daquela, e colocar ela como uma das mulheres que está na genealogia do Senhor Jesus. Deus não precisava disto, mas Deus é um Deus canamachuriante que nem me cai. Deus é Deus que pega para fracasso do homem e transforma ele em glória. Deus pega histórias tristes,
dizendo que, nesse texto aqui, ele está elogiando ela, a atitude dela. Porque ela poderia ter procurado outro. Por que ela foi lá no campo procurar um homem que está dormindo ao pé de um monte de cevada? Poderia estar em outro lugar. Ela poderia ter pedido um outro homem para estender a aba da sua capa sobre ela. Mas ela escolheu um homem sincero, de temor a Deus. E este homem estava na linhagem que ele seria... Eu vou falar uma palavra aqui, e eu não posso ser muito explícito, mas ele seria o homem que estava com uma semente, que ia plantar numa terra fértil, que a mulher ia produzir a semente da mulher. Você entendeu? Ele era o homem que Deus havia escolhido. O Espírito Santo, ela sujeitou a Deus como uma mulher gentia. Ela creu nesse Deus. Deus, então eu vou te recompensar. Eu vou te levar e vou colocar do lado de um homem que é meu escolhido. Ele tem a minha promessa. E ele é o meu canal, que está no caminho. Porque a semente, irmão, foi profetizada por Deus lá em Gênesis 3:15. E ela foi passando. E o diabo, quando ele olhou assim para Abel e disse: esse camarada está com a semente. É ele que está com a semente. Então, vou matar ele. Eu matando ele, eu mato a semente. Mas a semente é segredo, era segredo de Deus. Ninguém sabia com quem estava. E foi. Tentou contra a vida de Abraão, lá no Egito. Sujou, tentou, mas Deus guardou Abraão. Abraão estava com a semente. E foi passando para os patriarcas. E foi passando essa semente. E chegou, estava com Boaz. E sempre foi. Quando o inimigo achou que estava com Moisés, disse: vou matar ele, é com ele que está a semente. Tentou contra a vida dele. Mas Deus, era segredo de Deus. Deus foi levando a semente, foi levando a semente, até... Aí depois, outra hora, eu vou falar sobre isso. Mas aqui, ele... 10:09 já, Jesus amado. Passando rápido. Vamos lá no versículo 11. Daqui a pouquinho eu tenho que parar. Agora, pois, minha filha, veja como ele trata ela. Minha filha, não temas. Tudo quanto disseste, você me pediu para mim estender a aba sobre ti. Tudo quanto disseste, te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher. Toda a cidade sabe. Dão testemunho de você, que você és mulher virtuosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Por causa disso vale a pena você manter sua honra, vale a pena você manter a sua fidelidade, vale a pena você servir a Deus, suportar as lutas, perseguições, porque vai chegar uma hora que Deus vai dizer: agora é hora, eu vou estender as minhas mãos e vou abençoar e vou honrar. Porque foi assim com Ruth. Vamos lá, o 12. Porém agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor, a mais chegado do que eu, está na linha de sucessão. Porque aí é o seguinte, tinha a linha de sucessão.
Você tem 2 irmãos. O direito é do mais velho. Ele não querendo, o outro tem que fazer. Acha para o outro. Então, tinha alguém. Vamos lá, versículo 13, 14. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está. Ele redima. Porém, se ele te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Eu estou dando a minha palavra, estou fazendo um compromisso contigo. Deita-te aqui até amanhã. Vamos lá, o 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés, até pela manhã. Levantou-se antes que pudesse um conhecer ao outro. É o que a palavra de Deus está dizendo. A Bíblia, irmão, ela é fiel. Ela não esconde erro e falha de ninguém. Não escondeu de Davi, não escondeu de Noé, não escondeu de Jó, não escondeu de ninguém. E ela não esconde. Mas quando ela tem que falar, fala a verdade. É o que está escrito aqui. Saiba, e ficou-se, pois, não te saiba que alguma mulher veio à eira. Sabe o que? É o cuidado com o nome e a dignidade dessa mulher. A preocupação com o seu nome, com a sua dignidade. Vamos lá, o 15. Disse mais, dá cá o roupão. As mulheres vestiam roupas, e era muita roupa, não era pouca não, viu? Ela podia tirar um roupão e colocar nele 20 quilos de cevadas, e andar normalmente, que não tinha problema nenhum. As mulheres eram precavidas, não andava assim desprevenida não. Dá cá o roupão que tem sobre ti, e segura-o. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada. Ele a pôs em cima. Então entrou na cidade. Vamos lá, 16. E veio a sua sogra, a qual disse, como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Eu estou no versículo 16. Dá só um minutinho para me concluir o versículo, o capítulo 3. Terça-feira que vem eu vou no 4. Vamos lá, o 17, está terminando. Disse mais, estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vá vazia a sua sogra. Irmãos, quando eu observo aqui este texto, a palavra de Deus diz que ele deu essas 6 medidas que valia 20 quilos de cevadas. Daria para uma pessoa comer, suprir as suas necessidades por muitos dias, para ela e a sua sogra. Eu não vou muito aprofundar aqui não, que eu não tenho tempo. Mas 6 medidas de cevada significa que é a suficiência de Deus para você. 6 medidas de cevada. Tem um significado muito profundo aqui. Ela levou e repartiu com a sua sogra. Levou para a casa da sua sogra. A casa da sua sogra, que estava desprovida, que não tinha recurso nenhum, agora tem abundância, tem fartura, porque um homem chamado Boaz, o remidor, ofertou a ela, a Ruth, e a supriu a sua necessidade.
Um dia Deus olhou para a sua casa e diz: a casa dela está vazia, está desprovida. O meu Boaz vai mandar abundância para esta casa e vai fartar esta alma de alegria, de paz, de regozijo. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus? Deus, Ele está suprindo toda a sua necessidade. Vamos lá no 18, para eu terminar aqui o capítulo 3. Se você observar o final do versículo 17, ele diz: não vá. Volta lá o 17, porque eu estou passando rápido, porque está a hora de terminar. Vê lá a última parte do versículo 17. Não vás vazia a tua sogra, vai de mãos cheias. Abundância. Você vai voltar para sua casa hoje de mãos cheias, com a sua alma farta. Você crê na bênção de Deus? Jesus está suprindo todas as suas necessidades. Ele está enchendo a sua mão. Ele quer que você vá para casa hoje de mãos cheias. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos no 18, para eu parar aqui no 18. Então disse ela, qual é a palavra dela? Preste atenção. Quando ela volta dos campos de Moabe, ela volta Mara, amarga. Mas com poucos dias, a sua vida está sendo transformada. E qual é o canal de bênção? Primeiro, Boaz, por meio de Ruth. Agora, ela tem palavras de ânimo, ela tem palavras de consolo, porque a sua amargura está indo embora. Deus está tratando do coração de Noemi. Deus está curando Noemi. Deus está transformando Noemi. Deus está mudando a sorte. Deus é poderoso para mudar a sua sorte nesta noite. A graça dele é a sua suficiência. O poder dele é maravilhoso para transformar a sua vida. Glória a Deus. E agora ela fala, que ela não fala como aquela Noemi que entra mais na cidade, amarga, desiludida, sem esperança. Agora a sua esperança está florescendo, está renovando, porque a graça de Deus está chegando para ela. A graça de Deus chega no seu coração, a graça de Deus chega na sua vida, a graça de Deus chega na sua casa, na sua família. Receba a graça em nome de Jesus. Sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso. O processo está andando, vamos aguardar. Fica calma. Este homem é a providência de Deus na sua vida. Esse é o seu remidor, é o nosso remidor, é o que vai pagar o preço por nós. Ele aqui é o tipo de Jesus que pagou o preço na cruz do Calvário e derramou o sangue dele e nos livrou da miséria, da dor, do sofrimento, até que saiba como irá o caso, porque aquele homem não descansará. Palavra profética. Aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor. Talvez a sua história seja de altos e baixos. Talvez a sua história seja de lágrimas, de espinhos, de pedras pontiagudas, de uma cruz pesada, de sofrimento, de uma esperança que já enfraqueceu, já morreu. Mas esta noite o Espírito Santo renova a sua esperança. E Ele está dizendo que ainda que a sua vida seja uma vida de luta, de aflição, uma vida de batalha, mas Deus tem uma saída para você. Deus tem graça para você. Deus tem providência do céu para a sua vida. Alegra a sua alma.
Alegre o seu coração, Deus tem uma saída para a sua vida. Canamachurianto calamanabacai. Aleluia. Está difícil, pastor. Está difícil, as lágrimas estão quentes. Está pesando a luta. Tem hora que eu fico meio desanimado, que dá vontade de desistir. Não desista. Você está no meio do caminho. Ruth estava no meio do caminho. Ela teve a oportunidade de voltar atrás. Ela teve a oportunidade de desistir, mas ela foi persistente. Ela foi até final. E Deus a honrou. Deus honra aqueles que vai em frente. Vai em frente, não volte atrás. Permaneça firme nesse propósito, não desista. Deus vai te honrar também. Ele honra a sua fé, Ele honra a sua firmeza de propósito. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não tem prazer daqueles que recuam, mas daqueles que avançam, que vão à frente. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou deixar o restante para terça-feira que vem. Eu quero pedir os diáconos para recolher a oferta